provai e vede que o Senhor é o que, gente? É bom. Bem-aventurado o homem que nele o que? Confia. Então dá uma paradinha aqui, irmãos. Provai vem de experimentar. Pastor, experimentar o quê? A pessoa na vida pode experimentar várias coisas, irmãos. Então o que é que acontece? Às vezes você vai na rua e você se interessa lá por um sapato, uma roupa ou até um carro. Mas você compra aquilo ali, bateu o olho e comprou? Como é que você faz? Experimenta, né? Assim? Então você entrou na loja lá, digamos que você vai comprar lá uma roupa, né? Aí você vai pedir a pessoa lá, olhou, gostou e tal. Quero ver aquela ali. Aí você vai lá no provador, né? Assim? Naquela casinha lá onde o pessoal experimenta as roupas lá. Você não leva. Mas se tiver ruim você faz o quê? Leva, né? Assim? Como é que é o procedimento? Bom, então o procedimento é: se você experimentou, ficou beleza em você, né? Assim? Você olhou, botou lá a roupa, você olhou no espelho, ficou elegante, ficou bacana, né? Aí você entende, vai lá e pede para levar. Você vai comprar o sapato é aquele que você ficou bem justinho no pé, bem apertadinho, os dedos parecendo dedo de japonês, assim, puxado para trás. É aquele que você leva. Você vai querer um sapato que você se sinta o quê? Confortável, não é assim? Bom, eu pelo menos, sempre que eu vou comprar sapato, eu compro uma numeração a mais do que meu pé. Meu sapato é tudo maiorzinho que meu pé, ó. Por quê, pastor? Eu não gosto de negócio me apertando. Então o meu sapato é um pouquinho maior. Ô pastor, como assim? O meu pé diz que eu calço 41, mas eu só compro 42. É sempre assim. Então quer dizer, irmãos, você experimenta, ficou bom em você entendeu que ficou bom, beleza, você compra, né? A pessoa vai comprar um carro, como é que ela faz para comprar o carro? Eu achei aquele carrinho bonitinho, vou comprar ele assim? Não. Ele pode ser bonitinho, mas não ser o ideal para a pessoa. E o que é que eu faço, pastor? Geralmente toda loja que vende carro, ela tem um modelo daquele para a pessoa o quê? Fazer o test drive, ou seja, o test drive lá é experimentar. Você vai dar uma volta ali no quarteirão, em algum local da cidade ali, para você ver como é que o carro se comporta, como é que ele anda, você tem mais ou menos, né? Você vê alguns recursos que o carro tem, sim ou não, pessoal? Então você vai experimentar. Você provou, experimentou, provou, entendeu que aquele é o bom para você, aí você vai lá e compra. Você vai lá e adquire. Por quê? Porque ele vai trazer para você uma satisfação. Ele vai trazer para você uma sensação de bom-estar, de bem-estar, né? Quer dizer, irmãos, com o nosso Deus também é a mesma coisa. E olha o que a palavra diz: provai. Tem muita gente, ou na verdade nós estamos precisando experimentar mais de Deus, irmão. Pastor, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu vou experimentar Deus? Aqui é na questão espiritual. Às vezes nós estamos vivendo somente no material, somente olhando para as coisas desse mundo, e estamos esquecendo da parte espiritual. Precisamos provar, experimentar, e ver que Deus é o quê? Bom. Quando é que você vai ver uma coisa? Quando é que você entende que você viu? Quando você tem o resultado, quando você tem a prova. Então você vai ver, Deus é bom com a gente, pessoal? Sim. Sim. Nós somos de uma geração que eu acredito, na minha visão, que a gente nem precisa mais estar fazendo certas coisas para poder ver que Deus é bom. Por quê? É só a gente olhar lá atrás e ver na época de Cristo. Tem prova melhor que Deus é bom do que dar Jesus para a gente? Sim ou não? Ele deu o filho dele para que por nós sacrificasse a vida, desse a vida. Porque eu vou lhe ser sincero,
Não vem para cá me pedir meu filho por causa de você não, que você só vai pagar seu preço por lá. Ô pastor, o que? Sério. Sério. Aquele pessoal da Fiocruz, né? É Fiocruz que faz negócio de exames aí. A gente ali, nosso menino teve o pequenininho teve um problema de saúde que ele teve, e a gente levou no posto lá. Dona Irene levou lá no posto. Aí quando chegou lá no posto, acho que foi zika. Aí quando chegou lá no posto lá, o médico passou os exames lá e viu que o negócio foi diferente com ele. Aí falou com a Dona Irene para poder levar o menino para fazer teste de não sei o que na Fiocruz. Aí o pessoal da Fiocruz ligou para ela. Aí precisava que ela autorizasse e que eu o quê? Aí quando ela me falou, eu falei, não. Nada disso. Pastor, o senhor... Neguei. Não, nada disso. Eu sei lá o que é que esses caras vão querer com meu filho. Eu sei lá como é que ia ser a vida de meu menino daqui para frente. Deixei não, pessoal. Pastor, misericórdia. Meu amigo, eu não me condeno por isso não. Eu não me condeno. O governo que faça o estudo dele lá, que se vire para poder para resolver a situação do povo. Amém, pessoal? Eu estou sendo sincero com vocês. Então, você daria o seu filho para fazer experimento, para não sei o quê? Ninguém faria isso, irmão. Agora, tente se colocar aqui agora. Deus pega o único filho dele, e entrega por uma humanidade, ó. Por aqueles que já viveram antes, que viviam antes de Cristo, naquela época de Jesus, e por aqueles que iam. Então nós já podemos ver a bondade de quem? De Deus. Todos nós aqui já podemos ver a bondade de Deus. Então olha o que diz aqui, ó. Provai, experimentai. Só que tem coisa que muitas vezes na nossa vida nós precisamos buscar e dar para Deus mais confiança. Tipo, a palavra de Deus fala de José. José teve os sonhos dele lá, acreditou nos sonhos dele, e por conta disso José foi maltratado pelos irmãos e foi vendido pelos irmãos. Mas José perdeu a confiança em Deus, irmãos. Perdeu, pessoal. E é nessa hora aí que José fez prova com Deus, irmãos. Ele foi vendido como escravo, padeceu lá o preço que ele teve que pagar como escravo, parou na prisão, ficou lá preso. Mas observe lá, ele optou por quê? Eu vou permanecer confiante em quem? Em Deus. Eu vou permanecer fazendo a vontade de quem? Eu posso morrer na prisão. Pode me botar até na forca se quiser, mas eu não vou me desviar disso aqui. Vou permanecer firme. Em um determinado momento, Deus foi lá e fez o quê? Engrandeceu José. E outros que tiveram experiência com Deus, irmãos. Jacó fugindo da casa do pai para não morrer pela mão do irmão. O próprio pai mandou que ele fosse para casa, saísse de casa, fosse para casa dos parentes. Ele no caminho, a Bíblia diz que ele dorme lá no deserto, em uma parte do deserto lá. Na madrugada, o Jacó tem um sonho. E aí quando ele entende aquele sonho ali, o local que ele estava, ele faz o que com Deus ali? Ele fala para Deus: se o Senhor for comigo na minha viagem, em paz me levar e me trouxer, me der pão para comer, em tudo que eu pessoal? Em tudo que eu prosperar, eu te devolverei quem? O dízimo. Ou seja, irmãos, naquele momento ali, Jacó colocou a vida dele plenamente na mão de quem? Deus. Agora eu estou aos seus cuidados.
E como gratidão ao Senhor, em tudo que eu prosperar. E por que ele falou em tudo que eu vou prosperar? Porque ele tinha certeza que Deus ia fazer o quê? Ele prosperar. Em tudo que eu prosperar, em gratidão, eu vou devolver para o Senhor quem? Os dízimos. Ele chega na casa do tio, começa a trabalhar para o tio. O tio vê que está se dando bem com Jacó, chama ele para um acordo. Ele pede a filha, a prima, né, que ele amava lá, e aí ele pediu ao tio lá. Aí agora fez o acerto lá, fez o acordo com o tio. Quando chega no dia de cumprir o acordo, o tio faz o que com ele? Dá para ele a outra, né? Dá para ele a outra. Aí ele vai e fica com essa outra. No final, ele fica com as duas mulheres, as duas irmãs. O tio vê que tá bom para ele, chama novamente. Aí ele fala: não, agora eu quero toda ovelha que nascer malhada será minha e as lisas do Senhor. Aí Deus deu para ele a sabedoria, ele usou a sabedoria que Deus deu para ele. Ali ele começa só a prosperar. O tio olha: ô Jacó, esse ditado aqui está errado. A partir de hoje, todas as malhadas que nascer vai ser minha e as lisas sua. Ele pegou a sabedoria, usou para ele novamente. Só nasceu gado e ele ficou o que, gente? A Bíblia diz que ele saiu como da casa do tio dele? Pobre. Pessoal? Rico. Por quê? Ele provou. Ou seja, o provar aqui é a pessoa buscar confiar mais em quem? Em Deus. E muitas vezes nós damos para Deus a direção, passamos para Deus o controle da nossa vida, e aí de repente, em uma circunstância A ou B, o que é que nós fazemos? Tomamos novamente, pessoal. Quantas pessoas, e talvez quantos aqui não já fizeram isso? Deus, a partir de hoje vai ser assim, o Senhor que vai dirigir isso aqui. Aí quando chega lá na frente, a pessoa toma a direção. E quando nós fazemos isso, nós não experimentamos o bom de Deus. Por quê? Porque não damos para Deus a oportunidade de Ele trabalhar em nossas vidas. Olha o que diz: provai e vede que o Senhor é o quê? Bem-aventurado o homem que nele o quê, pessoal? Confia. O que é bem-aventurado, pessoal? Quem quer ser feliz aqui nessa manhã? Se você quer ser essa pessoa feliz, e a felicidade ela vem cheia, vem repleta, ela vem acompanhada de tristeza, não é assim? De choro, de dor. É assim ou não? Uai, 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 né? É assim, pessoal? É preocupação, que não consegue nem dormir à noite. A pessoa põe a cabeça no travesseiro e não consegue descansar, não consegue para poder cochilar, tirar um cochilo. E levanta de manhã a cabeça doendo novamente. É assim, gente? Como é que é a felicidade? Ela vem repleta de quê, pessoal? De alegria. A felicidade, ela traz para a gente prazer, né? Sensação de bem-estar. Então, olha o que diz, bem-aventurado o homem que nele o quê? Confia. Analisa a sua vida até hoje aí. Você tem sido essa pessoa que tem confiado em Deus? Que tem realmente confiado no Senhor? Se você é essa pessoa que confia em Deus, Ele vai fazer acontecer. Pastor, mas está demorando, meu amigo. Suporta mais um pouquinho. É só mais um pouquinho de tempo e vai acontecer para você.
Aí o versículo 9 diz pra gente aqui, ó: temei ao Senhor, vós os seus o que, gente? Pois não tem falta de quê? Temei ao Senhor, vós os seus. Tem santos de Deus aqui nessa manhã, pessoal? Quem é santo de Deus aqui? Todos nós que cremos em Deus e nos convertemos a Jesus, a Bíblia diz que nós somos santos do Senhor. Então aprende isso, você é um santo de Deus. E aí a palavra de Deus diz para a gente assim, ó, que precisamos viver uma vida de santidade. Entendeu? Então o que é que acontece aqui, irmãos? Vamos lá. Temei ao Senhor. Temer ao Senhor aqui significa ter medo, não é assim? Aquele patrão ou aquele funcionário, ele está por ali e tal, não sei o que. Quando o patrão chega, ele... É assim? Tem medo. Se o patrão manda chamar no escritório, ele já vai tremendo. Chega você ver os ossinhos fazer que nem um chucate. É? Olhou para ele de cara feia, já está se correndo. Porque tem gente que ela tem o quê? Medo. Medo pode ser o caminho para a sua destruição. Medo pode ser o caminho para a sua destruição. Jó, ele fala, né? Aquilo que eu mais temia. Ali era medo. Foi o que me aconteceu, foi o que sobreveio. Mas esse temer aqui significa respeito e obediência. Respeito e obediência. Às vezes a pessoa respeita o vizinho, respeita a mãe, respeita o pai, e tem que se respeitar pai e mãe, né? Tem que se respeitar pai e mãe. Ah, pastor, mais nada. Me mostra na Bíblia que pai e mãe não tem que ser respeitado. Você pode ter o tamanho que for. Seu pai e sua mãe pode ser aqueles naniquinhos lá, aqueles anãzinhos lá. Você pode ter o salário que for. Ah, mas sou eu que estou bancando meu pai e minha mãe. Mas é seu pai e sua mãe, você deve respeito para eles. É, mas eu estou bancando. Você está bancando, você está dando honra para eles. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com o quê? Com promessa. Quer ser abençoado, filho? Quer ser abençoada, filha? Honra pai e mãe. Respeita eles. Ah, mas eu quero fazer um negócio, pai e mãe me proíbe. Certo. Mas você parou para analisar o porquê que ele te proibiu? Por que ele te proibiu? O que ele chegou junto com você para você não fazer aquilo? Às vezes você não olhou o lado do seu pai e da sua mãe. Você olhou o seu lado. É assim? Olhou só o seu lado. Só que pai e mãe, por vivência muitas vezes do mundo, a visão dele está bem mais à frente da nossa. Então, para observar isso, irmãos, né? O que acontece aqui? Temei, respeito e obediência a Deus. Se o Saul respeitasse a palavra de Deus e obedecesse a Deus até o final dos tempos, a família dele estava reinando em Israel. Porque o reinado era para se passar de geração em geração. Olha que coisa, pessoal. Mas por causa da desobediência e da falta de respeito dele, ele perdeu o reinado. E destruiu toda a casa dele. Toda a família dele destruiu. Olha o que a Bíblia fala para a gente aqui, ó. Temei ao Senhor.
Precisamos ser essas pessoas aqui, irmãos, tementes a Deus. Pastor, mas eu temo a Deus, mas respeita. Vós, os seus o quê? Santos. Pois não tem falta de alguma o quê? Não tem falta alguma aqueles que o temem. Falta de quê, pastor? Deus não deixa faltar nada para a gente. O salmista fala para a gente aqui: fui moço e sou o quê? Mas nunca vi um justo que, gente, e nem a sua descendência o quê? Ô pastor, mas por que é que eu estou tendo falta disso, falta daquilo outro? Aí cada um agora faz seu julgamento. Se eu estou tendo uma vida que não está encaixando com a palavra de Deus, algo tende, sim ou não? E eu preciso o que, pessoal? Examinar. Deus é mentiroso? A palavra de Deus é mentirosa? Não é. Então, se tem algo na minha vida que não está encaixando com a palavra de Deus, eu agora tenho que parar, eu agora tenho que observar, fazer minha análise e buscar corrigir, buscar correção. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: não tem falta alguma aquele que teme. O Senhor Jesus Cristo diz para a gente não andar ociosos, preocupados com aquilo que nós vamos comer, nem com aquilo que nós vamos o quê? Beber e nem vestir. Está lá no Evangelho de Mateus, não é isso? Não andeis, pois, ociosos com o que haver de comer, de beber ou o que haver de vestir. E por que é que nós estamos nessa preocupação toda? Se ele ainda usa a natureza para trazer para a gente a explicação. Ele diz lá: olhai para os lírios do campo, que nem mesmo Salomão se vestiu igual a eles. Olha que coisa linda, pessoal. Vede os pássaros, as aves. Falta alimento para elas? Sim ou não? Aí você planta um pezinho de mamão lá no fundo da sua casa, nasce um mamãozinho. Quem é que come primeiro? Eles comem primeiro, pessoal. Mamãozinho nasce lá, não pensa que não. Vou arrancar meu mamão. Quando você chega lá, mas rapaz, o passarinho já comeu. E está errado ele? Não. Deus colocou você para plantar aquela arvorezinha ali, porque sabia que tinha um bichinho que precisava comer. Vou fazer ela plantar, ou ele plantar ali aquela árvore lá, para que meu bichinho aqui, minha criação aqui, possa também se alimentar. Quer dizer, Deus usa todos os métodos dele para poder abençoar, pessoal. Aí a pessoa fica preocupada: ah, pastor, mais, e por quê? E que não sei o quê. Romanos 14 fala para a gente lá, irmãos: porque o reino dos céus não é comida e nem o que? Bebida. E tem pessoas que ela só está buscando as coisas que satisfaz a ela. Então, atenta aqui. O reino dos céus não é comida nem bebida. Mas é o que, gente?
gozo, paz. Amém, pessoal? Quando a pessoa ela deposita em Deus a confiança e crer em Deus, o próprio Deus provê para a pessoa. Ele faz acontecer. Então, olha o que diz para a gente aqui, ó. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta de alguma aquele que o teme. Deus não vai deixar você em falta de nada. Mas pastor, lá em casa está assim, a minha geladeira, a minha despensa, está tudo dessa forma, como é que eu faço? O que é que eu faço aqui? Confia. O nosso Deus é Deus de provisão. Deus de provisão. Sabe aquele pai que às vezes ele levanta de manhã? Acredito eu que talvez alguém até passou por essa situação aqui. Às vezes o pai levanta de manhã e a mulher fala, ó, hoje não tem nada para a gente dar para os nossos filhos, para os nossos meninos. Amém, pessoal? Aí o pai faz o quê? Quero que todo mundo morra de fome, é assim? Hã? Por mim morre todo mundo de fome. É bom que acaba essa preocupação. É assim ou não, gente? Não é não, pessoal? Mas o que é que o pai faz? Ele vai lá, corre atrás, né? Às vezes ele não consegue trazer meio-dia, mas quando vai chegando do meio da tarde para o final da tardezinha, ele chega em casa lá com alguma coisa. É assim? Aí a mãe vai lá, já prepara e dá para os meninos comerem. Ou seja, tudo indicava que naquele dia eles iam passar o quê? Fome. Mas em determinado momento, o alimento chegou para eles. Sim ou não? É Deus com a gente, irmão. Às vezes você levanta lá e está, como eu costumo dizer, né? Se abre a geladeira, está o que lá? Aí você fala, vem cá, isso aqui é uma geladeira ou é uma piscina? Só tem o quê? Né? Aí você fecha lá. Aí depois, quando você pensa que não, você confia em Deus, você ora, busca, chega a solução para você. E ó, às vezes o alimento chega e já vem preparado. Alguém já traz cozido para você. Porque Deus é Deus de provisão. Mas pastor, mas está faltando na minha vida. Volta a repetir. Examine-se, pois, o homem assim. O que é que eu estou fazendo? Onde é que eu estou vacilando? Onde é que eu posso melhorar com Deus? Mas por que, pastor, a culpa é nossa? Lá no Velho Testamento, no livro de Juízes, se não me falha a memória, Juízes 6, diz assim: e fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Será que em alguma coisa nós também não estamos fazendo aquilo que é mal aos olhos de Deus? Hã? Será que em dado momento não estamos fazendo algo que está prejudicando e afastando a gente da presença de Deus? O Senhor Jesus Cristo diz para a gente assim, ó: quando o espírito imundo sai do homem, ele vai para lugares o quê? Deserto. O deserto é um lugar tão bom, mas tão bom, que nem um capeta quer ficar lá. Nem um cão quer ficar lá. Olha o que diz lá. Ele vai para o lugar deserto, roda por lá, aí não acha quem perturbar, quer atormentar. Não é assim?
Ele não acha que ele dá aquela futucadinha com o trenzinho dele lá. A Bíblia diz que ele lembra da casa que ele o quê? Habitou. E qual foi a casa que o diabo habitou? Foi uma casa de madeira, de bloco, de cimento? Foi onde? Gente? Quem? Deixa eu ouvir direito aí, pessoal. Sim. Então foi na pessoa. Como pastor, às vezes a pessoa faz coisas que quando ela vem para a parte normal, que ela observa e fala: rapaz, como é que eu fiz essas coisas aqui? Então tem situações na vida da pessoa que a pessoa normal ela não faz. Aí vai lá aquele bichinho lá e ele bota a pessoa para fazer certas coisas, irmãos. Em um local que eu passei, em uma igreja que eu passei, um casal lá começou a manifestar. Entenda bem isso aqui. Um casal começou a manifestar. E aí começou a manifestar. Quando o pastor da época lá, ele procurou investigar e tal, aí se descobriu-se o que, irmãos? Observe, as duas entidades, a do rapaz e a da moça, diziam que incorporavam e eles coabitavam, incorporados, manifestados. Em outras palavras, irmãos, eles mantinham relação como, pessoal? Endemoniados. Ou seja, o inimigo usava eles ali para quê? Para satisfazer o quê? A vontade deles. E é assim que o inimigo age na vida das pessoas. Então, eu costumo dizer assim: a pessoa, antes de ter uma vida com Deus, ela tinha lá um perturbadorzinho que de vez em quando vinha nela. Vai lá tomar cachaça, vai lá fumar maconha, vai lá, faça isso. E Jesus diz para a gente: quando o espírito imundo sai do homem, vai em lugares áridos, volta. Aí ele volta para a casa que um dia o quê? Ele habitou. Ele volta agora para a casa que ele habitou. Ele encontra a casa arrumada, varrida, ornamentada. O que é que ele faz agora? Porém, sem o quê? Sem o morar. E quem é o morador agora aqui? Aí aquele morador que é o Espírito Santo, ele agora saiu da casa. Agora me dê uma explicação. Por que é que ele saiu da casa? Por que é que ele saiu da casa? A explicação que eu vejo é: a pessoa se converteu, começou a ter vida com Deus, o inimigo saiu. Sim ou não? Ficou liberta. Só que passado um tempo, a pessoa começou o quê? Rapaz, é um negócio incrível isso. E nós precisamos vigiar nisso aqui, pessoal. Porque o negócio não acontece do dia para a noite. Ela vem
nasce aquele pensamento, nasce o desejo, e começa até estourar. Fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou, permitiu que os midianitas viessem até quem? Quando os midianitas entrou na vida deles, o que foi que aconteceu, pessoal? Só tragédia, só bagunça. Perderam tudo que conquistaram. Perderam tudo que conquistaram. Qual foi que tiveram que fazer para poder recuperar? Hã? Então a gente começa a praticar algo errado, começa a fazer algo errado, lá na frente uma hora vai ter uma consequência. Mas agora a pessoa, ela teme a Deus e ela vai lá e conserta. Então o que é que eu quero falar com isso? Às vezes a nossa vida não está encaixando com a palavra de quem? Quem é que tem a responsabilidade de observar isso aí? A gente. Por que é que não está dando certo? Espera aí. Eu estou fazendo algo aqui que não está agradando a quem? Quando eu começar a fazer a coisa certa, agradar a Deus, quando eu começar a fazer a coisa certa e agradar a Deus, por eu consertar a minha vida, Ele vai me abençoar novamente. Por quê? Porque está escrito: chegai-vos a mim, ou tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros. Eu me voltei aqui para Deus, me virei para Deus, Ele agora vem ao meu encontro também. Então, aqui, ó. Se está faltando algo, eu preciso verificar, conferir onde é que eu estou vacilando para poder eu não ter falta de coisa alguma. Porque Deus não vai me deixar em falta. Eu posso até passar na luta, mas a bênção vai chegar. Amém, pessoal? Versículo de número 10. Diz o que para a gente aí, irmãos? Os filhos dos leões necessitam e sofrem o que, pessoal? Fome. Dá uma paradinha aqui. O que é um leão? Um animal. Mas que tipo de animal? Qual é o tipo de animal que é um leão? É um gatinho? É assim? Quem já andou com um leão aqui amarrado aqui em Pirajaí? Então quando se fala em leão, vem logo na mente, é um animal o quê? Feroz. Tá todo mundo aqui na igreja agora. Alguém passa, não sei, um carro de som aí, ou alguém soa um alarme aí. Tem um leão solto aqui em Pirajá. Quem sai na porta? Quem vai trabalhar nesse dia? Quem vai trabalhar nesse dia? Vocês que saem de manhã cedinho e recebeu a notícia de noite que um leão está solto aqui em Pirajá, você sai de manhã para trabalhar? Eu quero ver se você não pega o telefone e liga logo pro patrão. Patrão, tem como sair daqui não. Tem gente que vai até aumentar. O carro diz que é um. Tem que dizer que tem logo uns 10. Tem uns 10 leões soltos aqui em Pirajá. Porque você entende que é o que? Um animal o quê? O bicho é forte, é brabo. Será que o homem normal consegue dominar um leão, gente? Na mão grande? Mas éramos para dominar sobre eles, né?
Era para o homem dominar sobre eles. Mas por causa lá do pecado de Adão, o homem perdeu o domínio sobre os animais. Então quer dizer, falou de um leão, menino, os bichos são fortes. Os bichos são fortes. E você botou o olho no troço, você se amedronta. As pernas tremem. Não é assim? Por quê? Observe que todo mundo aí fala que o leão é o rei de quem? Da selva. Eu não sei se é por causa da força ou se é por causa da beleza que ele também transmite, né? Mas bota ele como rei da selva. Agora é o bicho forte. É um bicho valente. Né? E mais valente que o leão é a leoa. Por quê, pastor? Porque geralmente ela é quem caça para depois o leão comer. Coisa boa, né? Rapaz, a pessoa se os homens descobrissem isso, véio, pegasse isso para eles. Hã? Deus quer assim, irmã? Misericórdia. Misericórdia, meu pai. Tem misericórdia desse. Mas vamos lá. Um animal que é potencialmente o que, gente? Forte, perigoso, corajoso, né? Um animal que mostra ser. Mas olha o que a Bíblia fala. Os filhos de quem? Dos leões. Necessitam. Mas sofrem o quê? Fome. Se você pegar isso aqui e trazer para nós, tem pessoas aqui agora, independente de sexo masculino ou feminino, tem pessoas que ela é como se fosse um leão. Por quê, pastor? É aquela pessoa corajosa, é aquela pessoa guerreira, que enfrenta. Não tem gente que é assim? Tem ou não tem? Tem. Aqui tem um bocado de gente assim. Enfrenta, luta, não tem medo de enfrentar a vida. A pessoa é um leão, meu amigo. Aparece o trabalho, ela vai lá e faz, executa, né? Quantos aqui não tem essa vida de leão aqui? Como pastor, meu amigo, observe, às vezes a pessoa já dorme tarde e tem que levantar ainda de madrugada. Para o que, pessoal? Aí eu lhe pergunto, é muito corajoso que faz isso? Tem gente aí que quer descobrir, tá doidinho para saber quem foi que inventou o trabalho. Tá doidinho. Eu quero descobrir quem foi esse infeliz que inventou o trabalho, para mandar matar ele. Tem gente que está assim. Por quê, pastor? Porque a pessoa entende que trabalhar é o quê? É ruim. Aí o camarada, meu amigo, observe se não tem uns perturbados, uns atribulados, que inventa que está com um bocado de doença, para ir para onde? Para ver se encosta, para ver se aposenta. É assim ou não é? Por que ele faz isso? Porque até o bicho preguiça na floresta é mais corajoso que ele. Vocês conhecem aquele bicho preguiça? Até aquele bicho lá, o bicho de preguiça, é mais corajoso que ele. E o cara inventa que tá com hernia, tá com hernia de disco, tá com a perna quebrada, tá com não sei o quê, que ficou doido. O cara inventa coisa, irmão.
É? Esses aí são leão? Não, isso aí é qualquer tipo de animal que não presta para nada, né? É sanguessuga. Sanguessuga. Mas o leão é corajoso, levanta de manhã com sol, com chuva. É assim ou não é, pessoal? Com sol, com chuva. Às vezes tem que levar o marmitex para poder comer no trabalho, come frio. São leões, irmãos. Guerreiros, valentes. Porque nesse mundo em que nós vivemos, se a pessoa não for valente, e principalmente os honestos, a classe honesta, a classe trabalhadora que se dedica, os caras, é ou não é verdade? Porque para ser honesto no nosso país tem que ter coragem. Para ser honesto no nosso país tem que ter coragem, irmão. Porque se não tiver coragem, aqui no nosso país o cara não é honesto não. É ou não é verdade, gente? Então, mas quantos leões tem aqui que estão sentindo falta de um bocado de coisa aí? Qual pastor? É a pessoa que é valente, que é corajosa, que corre atrás, que se dedica. Mas quantos estão que nesse aqui, ó? Necessitando e passando o quê? Fome. Quantos tem aí assim? E o pior, quantos estão dentro das igrejas? Quantos estão dentro das igrejas? Necessitados de carinho, de amor, de proteção, necessitados de saúde, de prosperidade na vida. Quantos estão assim, pessoal? Hã? E por que estão assim? Por que é que estão assim ainda? Pega isso aqui. Você se considera um leão? O pastor está me chamando de animal? Não. O leão aqui é por causa da bravura dele, por causa da coragem dele. Sim ou não? Você é corajoso? É corajoso, é corajosa? Sim ou não? Ou é daquele que fica agora esperando ver se alguém traz para você de qualquer jeito lá? Ou está querendo descobrir quem inventou o trabalho para mandar matar também? Você também é assim, velho? Ah, sim. Né? Então quer dizer, pessoal, quantas pessoas estão que nesses leões aqui, ó? Necessitados. E não é só do alimento que a gente come para poder manter o corpo físico no pé, não, né? Necessitado de várias coisas. Quantas pessoas estão assim? Ó. Os filhos dos leões necessitam, eles têm necessidades. E sofrem fome por quê? Porque não está tendo quem? Você acha aquele animalzinho lá na selva? Você acha que o pai leão, a mãe leão, quando vê os filhos em determinadas situações, eles não querem ajudar? Sim ou não? Porque existe um instinto, existe o querer. Observe você que qualquer animal, por mais dócil que ele seja, mas quando ele tem os filhotes dele, quando ele vê que os filhotes estão em perigo, o que é que ele faz?
É assim ou não é? Você tem lá um gatinho lá, um gatinho manso, tranquilo. Mas quando tem os filhotes dele, se ele entende que os filhotinhos dele estão em perigo, ele faz o quê? Enfrenta ou não enfrenta? Enfrenta. Que é o instinto materno, irmão. Enquanto aqueles filhotinhos ali não crescer, não ter condição de se virar, elas defendem com unhas e dentes. Olha a mamãe passarinho aí. Os filhotinhos estão lá no ninho, ela sai para procurar alimento e volta para poder alimentar todos eles lá. A natureza dá uma aula para a gente, irmão. Dá uma aula, gente. Para um pouquinho assim e você olha a natureza. A pessoa tem lá um cachorrinho, tem um gatinho dentro de casa, ela nem para observar os bichinhos lá, para aprender com eles. Eu vou aprender o quê, pastor, com um cachorro? Pelo menos a se elasticar. Alongar, melhor dizendo. É assim ou não é? O cachorro está lá dormindo, está lá deitado, dormindo lá. Observe, se você grita por ele, vê se ele levanta desesperado. Como é que ele levanta? É assim ou não é? Meu amigo, ele não sai naquele negócio de partir que nem doido, não. Ele levanta, se estica todos para depois ele quer derrubar o motoqueiro. Vê a moto, ele se estica, a moto passa por ele, depois ele vai atrás. Mas primeiro ele se alonga. Por quê? Observe, gato, cachorro, tudo faz assim. Agora observe como é que muitos de nós fazemos aqui. Levantamos de manhã, fazemos como logo? É assim, não é? Às vezes levanta, do jeito que levanta, pula da cama. Vê se não tem alguns que quando pula da cama que levanta, às vezes se bate na parede, tropeça. Por quê? Porque o correto seria o quê, pessoal? A pessoa não observa. A natureza dá para a gente uma aula, irmãos. Mas volta aqui, ó. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. E muitas vezes a pessoa está assim, irmãos. A pessoa é esse leão. Por quê, pastor? É corajoso, é valente. Quem é valente na fé aqui? Tem valente na fé aqui na igreja? Os valentes na fé aí, ó, enfrentaram a chuva, sim ou não? Tem muitos que falaram como? Se eu gripar, o pastor vai pagar, ou a igreja vai pagar para mim o antigripal? Né? Mas os valentes na fé, não, eu vou para a minha igreja, vou buscar o meu Deus, eu vou. É ou não é? Quer dizer, pessoal, os valentes na fé se esforçam, se empenham. Só que tem gente que está se esforçando e não estão tendo resultado. Então precisa analisar isso aqui, ó. Os filhos dos leões necessitam e sentem fome. Dá uma paradinha aí agora, ó. Mas aqueles que buscam ao quem, gente? De nada ao quê? A receita aqui. Você quer vencer, pessoal? Você quer alcançar? Sim ou não? Busca Deus, irmão. Pastor, mas eu estou buscando a Deus. Sim, mas quando você sai da igreja aqui, você busca Deus em casa? Porque buscar Deus na igreja, eu vou até dizer para você que é fácil. Porque está
o grupo todo ali, a pessoa ela vai, pelo menos um pouquinho se envolver. Mas tem gente que está na igreja e não busca Deus. Pastor precisa ficar mandando você jejuar em casa? Consagrar? Pastor precisa ficar mandando você ler Bíblia em casa? Isso é obrigação nossa, irmão, de todos nós. Ah, pastor, mas eu entendo que isso é só o pastor. Não, meu amigo. Toda pessoa que tem vida com Deus, ela tem que buscar o Senhor. Ela tem que tirar um horáriozinho no dia para poder buscar Deus, orar, ler um pouquinho da Bíblia. Ela tem que tirar um diazinho na semana para dedicar algumas horas em consagração a Deus. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não posso porque disso, porque daquilo. Pois é. E como é que você quer que Deus age na sua vida? Aí você vai ser esse leão aqui, ó. Esse leão que é valente, que é corajoso, que é esforçado, mas que está o quê? Quem quer ser esse leão aqui? Vocês querem ser esse leão? Agora, quem quer ser aquele leão que é corajoso, é valente, é esforçado e tem resultado? Aqui, ó. Aqueles que o que, gente? Que buscam ao Senhor. De nada o que, pessoal? Está vendo que o propósito de Deus para você não é te deixar em miséria nem sofrimento? Agora, se eu quero que tudo na minha vida prospere e vai bem, eu preciso buscar ao Senhor. Que você venha ser, meu irmão, essa pessoa aqui. Que o que, pastor? Que venha experimentar e venha ver a bondade de Deus na sua vida. Que você venha ser essa pessoa aqui que de nada venha ter falta. Agora, que você também venha ser essa pessoa que venha primeiro buscar a Deus, mas buscar todos os dias e de todo o coração. Amém, pessoal? Pegue essa mensagem, irmãos, traz para o seu coração, guarda. Não sei, talvez não era isso que você queria ouvir hoje, mas é o que você tem para hoje aqui. Guarda, fica firme, Deus é contigo para te dar a vitória. Amém?